Olá, eu sou a Rita, bem-vindos à minha cozinha. Hoje trago-vos aqui um crumble de pêssego e os crumbles são sobremesas que resultam bastante bem com várias frutas. Resultam particularmente bem com pêssegos e como estamos na época deles, achei que era uma boa ideia trazer-vos esta sugestão. E este crumble, na parte assim crocante da massinha, vai levar também frutos secos. E vocês podem optar por escolher um tipo de frutos secos, por exemplo, só amêndoas, só avelãs, só nozes, que vai funcionar muito bem. Todos estes frutos secos ligam bastante bem com o pêssego, ou então podem fazer como eu, que eu vou usar aqui uma mistura de frutos secos porque eu tinha assim uns restinhos de vários frutos secos, aqueles fundinhos dos sacos, e por isso também é uma boa ideia de aproveitamento se estiverem nessa situação. Independentemente de como quiserem fazer, o crumble fica ótimo. Para a parte de baixo do crumble vamos precisar de pêssegos, açúcar amarelo, farinha e, se gostarem, canela. Se não gostarem, podem apenas omitir. Para a parte do crumble em si, a cobertura crocante, vamos precisar de açúcar amarelo, farinha, frutos secos, manteiga e uma pitada de sal. Como vos disse, eu vou usar uma mistura de frutos secos. Tenho aqui nozes, avelãs, pistácios e amêndoas. E estes frutos secos nós vamos usar metade triturados e metade picados grosseiramente. Começa-se por descascar os pêssegos. Eu gosto de cortar ao meio, rodar e depois rodar a metade que tem o caroço, que assim é bastante mais fácil. E depois picam-se em pedacinhos pequenos de cerca de 1 centímetro. E estes pêssegos vocês podem usar, obviamente, de qualquer tipo, usem os vossos preferidos. Aos pêssegos picados vamos juntar o açúcar amarelo, a farinha e a canela, se estiverem a usar, e vamos mexer muito bem para que os pêssegos fiquem cobertos com esta mistura. E agora é só despejar para uma travessa, alisar bem e reservar enquanto fazemos a cobertura. Para a cobertura do crumble temos então aqui os frutos secos que eu dividi. Estes eu vou picar grosseiramente e estes vou triturar. Então vou colocar num processador até formar assim uma espécie de farinha de frutos secos e vou reservar por agora enquanto pico grosseiramente os restantes frutos secos. Como eu vos disse ao início, eu estou a usar aqui uma mistura, mas poderiam usar apenas um tipo. É este tipo de pedacinhos que nós estamos à procura para depois ficarem crocantes ali pelo meio do crumble. Numa tigela colocamos a farinha, o açúcar amarelo, os frutos secos triturados e os frutos secos picados e a pitada de sal. E agora vamos derreter a manteiga e vamos juntar a manteiga derretida e vamos misturar com uma espátula ou uma colher, fazendo movimentos cortantes. A ideia aqui não é formar uma massa uniforme, é formar uma massa esfarelada. Por isso é que eu gosto de ir lá com as mãos, vou apertando e soltando para a massa ficar assim com este aspecto. Quando estiver assim, está pronta e agora é só colocar por cima dos pêssegos, formando uma camada uniforme. Leva-se ao forno pré-aquecido a 180 graus durante cerca de 25 minutos ou até que esteja bem dourado e sequinho. E depois, tanto podem comer quente como podem comer morno ou frio. Ele vai ficar bom de qualquer maneira. Ele ainda está morninho, parte dos pêssegos está assim quase cremosa, os pêssegos ficam molinhos, mas mantêm aquele sabor vibrante, e depois a parte do crumble, que é crocante e que tem ali aquele apontamento dos frutos secos. Está tão bom, só que uma coisa que podia melhorar, que era se juntasse agora aqui uma bola de gelado, isso então ia tornar esta sobremesa perfeita. Espero que tenham gostado de aprender a fazer, espero que sigam a minha sugestão e que experimentem um destes dias. Até para a semana. Tchau, tchau!